Voltamos aqui, irmãos. Perdemos aqui a conexão, mas estamos de volta. Já vai aproveitando aí, já vai mandando para todo mundo agora. Tem um aviãozinho aqui embaixo, manda para todo mundo, pelo menos 30 pessoas aí agora. Você vai me ajudar a pregar, você vai me ajudar a evangelizar. Amém? Manda aí para todo mundo agora. Tem um aviãozinho aqui, quando você clicar nele vai aparecer uma lista de pessoas. Manda aí para 30 pessoas aí agora. 30, pelo menos 30. Amém? Deus abençoe você que está entrando. Suelen, Vânia, Sara, Deus abençoe Ângelo, Bromilda, Medeiros, Deus abençoe Amanda, Lana Barros, Boutique, Carlos, Cláudio Paiva, Deus abençoe você que está entrando agora, amém? Queridos, eu estava lendo uma mensagem aqui, e lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 7. Aqui essa mensagem, ela fala sobre o ministério de Paulo, o propósito do ministério do apóstolo Paulo. E o verso número 7, ele é muito interessante porque ele traz uma revelação muito profunda sobre as batalhas, as lutas, as dificuldades que nós temos enfrentado nos últimos dias. E Paulo fala o seguinte: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Eu vou repetir. Paulo está dizendo aqui, olha, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que tudo que for feito, toda conquista, toda vitória, todo milagre, toda porta que se abre, tudo que nós conquistamos, a glória, a honra, o louvor, a adoração tem que ser transferida e dada somente a Deus. Você pode ser uma pessoa de muito talento, você pode ser uma pessoa muito prendada, você pode ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que tem talento, uma pessoa que tem dons maravilhosos, sobrenaturais, mas toda conquista que você tiver, a glória e a honra tem que ser transferida para o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então a glória e a honra é de Deus. Vaso de barro representa fragilidade, imperfeição, ok? Vaso de barro representa fragilidade. Nós temos um tesouro, algo precioso, algo maravilhoso em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, ok? Tudo que acontecer na tua vida, a glória, a honra, o louvor é dado ao Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui não é o verso 7. O que me chama a atenção aqui é o verso de número 8. É o 8 que eu quero liberar uma palavra profética de Deus para a tua vida. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. A Bíblia está dizendo aqui no verso de número 8, Paulo está dizendo que em tudo nós passamos por tribulações. O que é tribulação, pastor? Tribulação é adversidade, é tudo aquilo de ruim. Em tudo, você pode prestar atenção, em todas as coisas existe um problema, uma dificuldade. Tudo. Você pode ver que pode ser algo muito simples. Ali você vai encontrar uma dificuldade, um problema. Ali você vai encontrar algum porém, alguma adversidade. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que em tudo somos atribulados, em tudo nós enfrentamos adversidades. Mas Paulo termina dizendo: mas não
nos angustiamos. O que Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós podemos até passar, até enfrentar a adversidade em todas as coisas, mas nós não deixaremos ser contaminados pela angústia, por causa disso que estamos enfrentando. Nós não deixaremos ser contaminados pelo tormento, porque a palavra angústia, ela também representa tormento, agonia. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Em tudo somos atribulados, em tudo passamos por adversidade, mas nós não nos deixaremos ser atormentados. Essa aqui é a palavra do apóstolo Paulo para mim e para a sua vida. Você pode passar por essa dificuldade em todas as coisas, mas a questão é como é que você vai reagir a essa dificuldade. Como é que você vai reagir a essa provação, a essa luta, a essa adversidade que você tem enfrentado? E Paulo termina dizendo aqui, olha, perplexos. O que é perplexo? É quando alguém é tomado de espanto. É quando você fica surpreso, é quando você é pego de surpresa em alguma situação. Paulo está dizendo perplexos, mas não desanimados. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando aqui, sabe de quê? Perseguição. O apóstolo Paulo está falando aqui de perseguição. Paulo está dizendo assim, olha, nós seremos tomados de grande espanto, ficaremos surpresos com alguns acontecimentos, com algumas decepções, com algumas amizades, mas tudo isso não nos fará ficar desacreditados. Eu acho que esse é o grande problema que tem acontecido com muita gente. Quantas vezes você tem sofrido decepção com o ser humano, com as pessoas que dizem que te ama, que te defende, que quer estar do teu lado, pode contar comigo, estou aqui para te apoiar, estou aqui para te ajudar, pode contar comigo para o que der e vier, mas aí essas pessoas acabam lhe decepcionando, elas acabam te frustrando. Então Paulo está dizendo que nós seremos sim tomados por grande espanto, porém nós não seremos, não ficaremos, não nos permitiremos estar desanimados ou desacreditados. É isso que você precisa entender, meu irmão. Você não é o primeiro e nem o último a sofrer decepção com gente. Aprenda isso. Eu estou vendo, talvez tem pessoas aí, pastor, eu sofri uma decepção com uma amizade. Você não é nem o primeiro nem o único. Por que você está assustado? Por que é que você está assustado? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Pastor, eu estou arrasada porque me decepcionaram. Eu descobri que fulano era meu amigo, fez isso comigo. Você está assustado por qual motivo? Qual o motivo? Não tem surpresa nenhuma nisso. Para mim não tem. Por que não tem? Porque, meu irmão, entenda uma coisa, o ser humano é falho. Não tente encontrar perfeição em alguém que é imperfeito. Não tente. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, nós perplexos, tomados de espanto, nós passaremos por algumas perplexidades. Não fica pensando que você não é, eu não sou melhor do que ninguém, nem você é melhor do que ninguém. Se 99,9% dos seres humanos passam por perplexidade, são tomados de espanto por causa de uma traição, de uma decepção, você e eu não vamos ser? Jesus passou por isso. Jesus foi negado, foi traído, desacreditaram até depois da ressurreição dele. Tomé, um dos discípulos dele, não estava acreditando. Então, meu querido, se Jesus passou por tudo isso, quem é eu e você para não passar? Então você precisa ter o pé no chão e entender que você vai passar por perplexidade. Agora, o que vai definir essa questão não é você passar pelo problema, é como é que você vai reagir diante dele. Você pode reagir diante do problema de forma positiva e entender, olha, eu estou passando por algo que todo mundo já passou e eu vou superar, eu vou dar a volta por cima.
Eu vou vencer, eu vou triunfar. Agora, outra coisa é você trancafiar dentro do quarto, é você começar a reclamar, é começar a choramingar, minha vida não vale nada, minha vida não presta, eu sou isso, eu sou aquilo, e papapá, você começa a se vitimizar. Esse é o problema de muita gente. Gente que fica se vitimizando, se achando o pior de todos, porque foi traído, porque foi humilhado, porque foi abandonado, porque falaram mal dele, porque criticaram ele. Pare de ficar se vitimizando. Digno de dó é Satanás, que já está condenado. Você não é digno de dó. Você é um ser humano que está passando por aflições, por decepções, como qualquer outra pessoa. Agora você precisa reagir. Até porque quem está tentando te prejudicar, quem está tentando te destruir, quem está tentando te difamar, quem está tentando acabar com você, ele quer ver, é isso mesmo, é você despencando, é você desfalecendo, é você se vitimizando, é isso que ele quer ver. Esse é o projeto dele. Então você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, pastor? É dar a volta por cima. Paulo está dizendo aqui, perplexos, tomados de espanto, surpresos com o que aconteceu, porque nós não imaginávamos passar por isso. Porém, eu não me permitirei desanimar. Ou seja, eu não vou desacreditar por causa de uma decepção, por causa de uma traição, por causa de um problema, por causa de alguém que me difamou, alguém que me caluniou, alguém que levantou contra mim, de maneira nenhuma. Eu vou criar forças em Deus para quê? Para superar essa adversidade. Eu vou ficar mais forte com essa calúnia, eu vou ficar mais forte com esse levante, eu vou ficar mais forte com essa perseguição, eu vou ficar mais forte, eu vou superar. Você já ouviu um ditado que diz assim: aquilo que não me mata, me faz mais forte. Aquilo que não mata, me engorda, ou seja, me faz mais forte. Então essa calúnia, essa perseguição, essa decepção, ela não veio para te matar, ela veio para te fortalecer. Ela veio para te fortalecer. Então é isso que eu quero que você entenda. Paulo está dizendo aqui que em tudo somos atribulados, passaremos por adversidades, mas nós não seremos atormentados pelas adversidades. Nós temos que entender isso. Paulo também completa dizendo, nós passaremos por perplexidade, ou seja, seremos tomados de grandes espantos, ficaremos surpresos com algumas coisas que vão acontecer, com algumas amizades, com algumas traições, com algumas ingratidões. Nós ficaremos surpresos, porque muitas vezes a ingratidão ela vem de quem você menos espera. A ingratidão não vem de um inimigo, não vem de alguém que fala de você, não. A ingratidão vem de alguém que você defende, que você ama, que você quer o bem, que você torce, que você ajuda, que você estende a mão. A ingratidão vem desse tipo de gente. Então o que Paulo está dizendo aqui? Seremos tomados de espanto, mas não nos permitiremos ser desanimados, ou seja, desacreditados. Se alguém me traiu, não quer dizer que todo mundo vai me trair. Se alguém me decepcionou, não quer dizer que o mundo inteiro vai me decepcionar. Porque tem gente assim, tem gente que cria uma casca de defesa, ele cria um sistema de defesa, que é a palavra certa, por causa de uma situação que ele vive. Ele não se permite amar, ele não se permite criar novas amizades, ele não se permite entrar em outros relacionamentos. Por quê? Por causa de uma história, de um momento que ele vivenciou, ele acha que todo mundo vai fazer aquilo com ele. Porque alguém falou mal, quer dizer, todo mundo vai falar mal de mim. Alguém me difamou, todo mundo vai me difamar. Alguém levantou contra mim, contra a minha família, todo mundo vai levantar. Não. Você precisa entender isso. Então, a palavra de Deus para a tua vida nessa tarde é essa. Você não vai ser imune. Você não vai ser imune a passar por tribulações e nem ser tomado de surpresa por algumas decepções. Mas o que vai determinar é a sua reação
a tribulação e também a perplexidade, ou seja, as surpresas que você vai ter decorrente à sua vida. É isso que vai determinar, é a forma que você reage. É a forma que você reage. A Bíblia diz assim, olha, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A Bíblia diz, se eu me mostrar frouxo, desanimado, desacreditado, fraco, no dia da minha angústia, a minha força será pequena. Então, o que vai determinar é a forma que você reage ao problema. A questão é essa. Não tem mágica. Não existe mágica para isso. Existe uma fé inabalável. É uma fé que não se abala com má notícia, não se abala com decepção, não se abala com traição, não se abala com ingratidão. É uma fé inabalável, porque o seu alvo é Jesus Cristo. O seu alvo não é o fulano de tal que te decepcionou. O seu alvo não é a dificuldade que veio. O seu alvo não é o fulaninho que você acreditava demais nele, que acabou te traindo, não. O seu alvo é Jesus. O seu alvo tem que ser Jesus. É por isso que as pessoas muitas vezes enfraquecem na fé, desvia da igreja, sai da igreja, para de acreditar nas pessoas, não envolve mais em relacionamento, não trabalha mais na obra de Deus. Por quê? Porque o alvo dessa pessoa não é Jesus, o alvo dessa pessoa é o homem, é a dificuldade, é muitas vezes a amizade. É por isso que você fica frustrado, é por isso que você passa a não acreditar mais em ninguém e a sua vida para. Porque o seu foco não é Jesus, o seu foco tem sido o homem. É por isso que você vive decepcionando. E vai continuar. Vai continuar. O homem é falho, pode ser um homem muito consagrado, pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ungido, profeta, pode fazer fogo descer do céu. Ele vai te decepcionar. Ele vai te decepcionar. Eu sempre falo na igreja que eu sou pastor, eu falo, irmãos, eu sou homem, eu sou falho. Talvez eu não vou suprir, eu não vou corresponder às suas expectativas. Então, não coloque a sua expectativa em mim, porque eu sou falho. Coloque a sua expectativa em Jesus. Em Jesus, é nele que você tem que colocar a sua expectativa. Sendo assim, a sua fé será inabalável. Você não vai se abater por situações adversas. Você vai passar, você pode passar, você vai passar, mas a reação que você terá será totalmente diferente do que as pessoas estão esperando ao seu respeito. Então, coloque a sua expectativa em Jesus, pare de se espelhar no homem. Eu não estou dizendo aqui que você não deve elogiar algumas pessoas, admirar algumas pessoas, porque de fato existem homens de Deus, existem mulheres de Deus, homens e mulheres que têm compromisso com Deus, homens e mulheres que têm comprometimento com o reino, homens e mulheres que têm reservado a sua vida para Deus e tem sido um canal de bênção para a vida de muita gente, mas são seres humanos, são falhos, são fracos e que estão sujeitos a errar, estão sujeitos a pecar. Porque a palavra pecado significa errar o alvo, sair do propósito. Então o homem está sujeito a isso. Então você precisa ter esse alicerce. Então, para mim terminar, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ok? Essa é a palavra de Paulo. Paulo estava falando aqui de tudo que ele viveu. De tudo que ele viveu e ainda estava vivendo. O apóstolo Paulo não estava falando da vida do vizinho. Paulo não estava falando da vida do outro discípulo, não. Ele estava falando da vida dele. Ele estava falando que no percurso da vida dele, do ministério, ele sofreu tribulações, ele teve surpresas de alguém que ele não esperava. Ele sofreu perseguição, calúnia, ingratidão. Paulo está falando que ele foi perseguido. Paulo está falando que ele passou por abatimento. Paulo está falando que ele enfrentou todas as adversidades. Mas ele o quê? Ele não se dobrou. Ele não se dobrou
a nenhuma dessas situações. Pelo contrário, ele se manteve de pé, porque o foco de Paulo era Jesus, não era o homem. É por isso que ele se manteve de pé. Amém? Eu fico vendo pessoas que, eu saio da igreja porque o fulano passou perto de mim e não me cumprimentou. Eu saio da igreja porque fulano de tal falou mal de mim. Eu saio da igreja porque fulano fez isso comigo. Eu abandonei a fé porque o ciclano me difamou, porque o fulano fez isso comigo. Então você nunca esteve estruturado em Jesus. Tem um ditado muito comum que as pessoas sempre falam o seguinte: quem sai da igreja por causa de homem, nunca entrou nela por causa de Jesus. Eu vou repetir: quem sai da igreja por causa de homens, nunca entrou nela por causa de Jesus. O seu foco tem que ser Jesus, não o homem. Então eu quero deixar essa palavra de Deus para a tua vida hoje. Amém? Talvez tenha alguém que está me assistindo agora, que está sofrendo perseguição, que está sendo caluniado, sofreu uma decepção violenta, talvez na família, na igreja, no trabalho, talvez enfrentou tanta coisa e está pensando em parar. Está pensando em parar, mas Deus manda dizer: o seu alvo é Jesus Cristo. Qual foi o dia que Jesus te decepcionou? Qual foi o dia que Jesus te abandonou? Qual foi o dia que Jesus lhe traiu? Ou ele fez, ou você foi pego de surpresa por uma ação, por uma ingratidão dele, da parte dele, ou por um abandono dele? Qual foi o dia? Não, pastor, graças a Deus, Jesus nunca me decepcionou. Então, o seu foco tem que ser nele. Enquanto você continuar, eu estou triste porque tem alguém falando de mim. Eu estou triste porque estão me invejando. Eu estou triste porque eles estão levantando calúnia contra a minha vida. Eu estou triste porque eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo. Você vai continuar triste o resto da sua vida, porque isso não vai acabar. Sabe quando com isso que vai acabar? Só na glória. Só na glória que vai acabar. Então, meu filho, levanta a cabeça. Vamos dar a volta por cima. Estão falando de mim? Glória a Deus que continue falando. Estão me difamando? Glória a Deus que continue me difamando. Estão me levantando contra a minha vida, falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo agora. Eu sou pastor, fez agora 17 anos, que eu sou pastor da mesma igreja. Eu já fui caluniado, sou caluniado, sofro por injustiça, as pessoas falam mal de mim. Eu levo o nome de falso profeta, até de anticristo já levei nome. Até de anticristo, de falso profeta, de tudo quanto há. A minha cara de preocupado, eu estou pingo me lixando com o que falam de mim. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem eu sou em Deus. Eu tenho que ter consciência disso. Agora, o que os outros pensam a meu respeito, problema. Quem está falando mal de você, está pagando as suas contas? Está te dando de comer e de beber? Está te ajudando em alguma área da sua vida? Não. Então, problema. Não vai acrescentar, meu irmão. Uma certa vez, eu ouvi um pastor conhecido no Brasil, e esse pastor, ele estava contando uma certa vez que o sogro dele, ele estava dirigindo um grupo de mocidade da igreja, né? O sogro dele era o pastor, e o sogro colocou ele como líder de jovem desse grupo, desse ministério da igreja. E aí o pessoal começou a entrar dinheiro, né, no grupo, né? Porque uma igreja grande, então começa a movimentar o financeiro. E eles estavam com projetos para o grupo de jovens da igreja. E ele colocou o dinheiro, a tesouraria, na mão de uma pessoa da confiança dele. E ele contando que começaram a falar mal dele, que ele estava combinado com esse tesoureiro do grupo e estavam roubando da igreja, roubando do grupo, né? E ele ficou muito furioso, ficou muito revoltado, queria entregar o cargo. Ele chegou no sogro dele, que era o pastor da igreja, e falou com o sogro dele: meu sogro, aqui ó, eu não quero mais, eu quero entregar o grupo, porque estão falando de mim, papapá, papapá. O sogro falou para ele assim: deixa eu falar uma coisa com você. A questão toda não é o que estão falando. A questão toda é quem é que está falando. Quem está falando, não é o que estão falando de você, é quem está falando.
E ele disse assim para o sogro dele, disse para ele assim: olha, a pessoa que está falando mal de você, como é que está a vida dela? Ela é uma pessoa vitoriosa? Ela é uma pessoa bem-aventurada? Ela é uma pessoa que conquista? Ela é uma pessoa que está vencendo na vida? Ela é uma pessoa que dá bom testemunho? E ele virou e falou: não, mas não é. É uma pessoa que ninguém conversa, ninguém... Então, o problema não é o que estão falando, o problema é quem está falando. Você já imaginou quem está falando mal de você? Você conhece a vida dela? Conheço, pastor. Como é que é a vida dessa pessoa? Talvez essa pessoa viva uma vida desgraçada, maldita, sem Deus, sem paz, sem nada. É uma pessoa vazia, é uma pessoa solitária, é uma pessoa que não consegue conquistar nada, é uma pessoa que não consegue ser bem resolvida na vida, é uma pessoa que não tem um casamento feliz, não tem uma família construída, não tem paz no casamento, não tem paz na família, não tem paz na área financeira, não tem vida com Deus. Aí você fica preocupado com que uma pessoa derrotada, fracassada, desgraçada está falando de você. Pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, que interesse, que benefício você terá de uma pessoa que não consegue agregar em nada, em somar em nada. Pastor, não, quem está falando de mim é o meu pastor, que me orientou, que me ajudou, ok. Pastor, quem está falando de mim é meu pai, que me ajuda, que me sustenta, paga minhas contas, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa, ele está falando, ok. Agora, se alguém está falando de você, se alguém está tentando te difamar, tentando crescer em cima de você, te difamando, te caluniando, e você está preocupado, essa pessoa é uma pessoa miserável, fracassada, derrotada, meu irmão, pelo amor de Deus, você está se fazendo mais miserável e fracassado do que quem está falando de você. Então cuidado, pare de dar ouvido ao que os outros estão falando, pare de dar ouvido, vai viver a sua vida, vai servir a Deus, vai ser uma bênção. Pastor está falando que eu estou traindo a minha mulher, deixa falar. O importante é que a sua esposa ou seu marido confie em você e sabe quem você é. Quantas vezes já falaram de mim, falaram mal da minha esposa, falaram do ministério, da obra que Deus, da forma que Deus me usa. Eu estou pingo me lixando. Eu sempre digo isso, eu tenho compromisso, é com as minhas ovelhas, é com o povo que acredita em mim. Eu não tenho compromisso com aquele que acha que eu não sou de Deus. Eu não tenho compromisso com aquele que me difama. Eu não tenho compromisso com aquele que fala mal de mim, com aquele que não acredita. Eu não tenho compromisso com esse tipo de gente. O meu compromisso é com quem acredita em mim e no meu ministério. É com esse que eu tenho compromisso. É com esses. Então é isso que você precisa entender. Para de viver à sombra dos outros. Para de viver aquilo que os outros estão falando de você. Você está dando muita atenção a bobagem. Você era para estar usando o teu tempo, sabe para quê? É para ir para os montes orar, é para ajudar quem está precisando, é para cuidar da sua família, é para fazer o seu marido feliz, é para fazer a sua esposa feliz, é para fazer seu filho feliz. Você era para estar aí ajudando na obra de Deus, trabalhando para Jesus, está dando importância que os outros estão falando de você, está dando importância que as pessoas estão falando de você. Para com isso. Você está se fazendo pior do que as pessoas estão falando de você. É tudo o que elas querem. É que você note o que elas estão fazendo, que você dê atenção ao que elas estão fazendo. Pare com isso. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. Se eu dizer uma coisa para você aqui, uma palavra muito dura, mas eu vou ter que falar. Você sabe quando que a calúnia vai terminar na tua vida? Quando as pessoas vão parar de falar mal de você? Nunca. Nunca. A Bíblia fala que toda árvore que dá fruto, ela leva pedrada. No dia que as pessoas pararem de falar mal de você, significa que você está morto, que você está morta. Pastor, pararam de falar mal de mim. Então, meu filho, você não está incomodando ninguém. Você está mais morto que tudo. Deixa falar. Estão falando de você? Glória a Deus. Irmão, eu vou falar uma coisa com vocês aqui, pessoal agora, para mim poder terminar. Olha para cá. Quando as pessoas param de falar mal de mim, eu não fico
Porque todo dia chega alguém, pastor fulano falou do senhor, pastor fulano de tal falou do senhor, pastor ciclano falou isso, ciclano falou aquilo. Eu falei, ok. Quando as pessoas não passam, não falar mais de mim, e ninguém não chega informação ao meu ouvido, eu fico preocupado. Eu falo, Deus tem alguma coisa errada comigo. Por quê? Porque não estão falando mal de mim mais. Não estão falando mal de mim mais. Ninguém está me caluniando mais. Ninguém está me invejando mais. Ninguém está tentando me denigrir, me difamar. Ninguém me chama mais de falso profeta. Ninguém me chama mais de anticristo. Ninguém me chama mais disso, daquilo. Não, então tem alguma coisa errada comigo. Se não tem ninguém falando mal de mim, tem alguma coisa errada comigo. Você tem que se preocupar. Não é porque o povo está falando de você, se o povo não falar mal de você. É isso que você tem que se preocupar. Então para de se vitimizar. Para de se vitimizar. Amém? Glória a Deus. Se tem pessoas, se tem alguém falando de você, é sinal que você está desagradando o inferno e agradando a Deus. É sinal que você está fazendo o que Deus está agradando. Então essa é a palavra de Deus. Então deixa de ser dodói, deixa de ser dóizinha e passa então a dar volta por cima. Estão falando de mim, glória a Deus por isso. Eu estou conseguindo incomodar o inferno. Essa é a questão. Grave essa palavra que eu estou dizendo para você e pare de ficar se vitimizando. Coitado de mim, estou sofrendo injustiça, estão falando de mim, eu vou para com isso. Para com isso. Deixa de infantilidade. Dá a volta por cima. Tem alguém falando mal de você porque quer estar no teu lugar. É porque quer fazer o que você faz e não consegue. É porque está sendo atingido. É porque a Bíblia diz que luz não combina com trevas. Então cria juízo. Amém? Vamos orar. Senhor, eu abençoo essa pessoa que me assiste agora. Eu libero uma palavra do céu sobre a vida dela em nome de Jesus. Senhor, essa palavra que veio foi do céu, foi tremenda. E tem alguém me assistindo agora, meu Pai, que talvez está sofrendo injustiça, está sendo caluniado, invejado, perseguido. Talvez ela recebe um monte de profecias e revelações que está sofrendo, que está sendo caluniado, estão falando mal dela. Deus, não importa. O que importa é que ela não vai deixar se abater por causa disso. Porque se estão falando mal de nós, se estão nos criticando, nos difamando, é porque querem estar no nosso lugar e não podem, querem fazer o que nós fazemos, mas não conseguem. Meu Deus, querem subir no degrau aonde nós estamos, mas não podem subir. São pessoas, meu Deus, que querem ser o que somos, querem fazer o que fazemos, querem estar aonde nós estamos, mas não conseguem. É por isso que elas tentam de um jeito ou de outro nos atingir. Como? Falando mal de nós, nos criticando, Senhor, nos difamando, nos perseguindo, tentando colocar as pessoas contra nós, tentando fazer com que as pessoas desacreditem em nós. Pai, nada disso importa, porque quem nos justifica é o Senhor, quem nos livra é o Senhor, quem limpa o nosso nome é o Senhor, e não importa, Deus, o problema não é o que estão falando, o problema é da onde está vindo, é quem está falando. Então, meu Pai, eu peço ao Senhor agora, fortaleça essa mulher, este homem, não permita que ele ou ela desfaleça, mas que permaneça firme, erga a cabeça em nome de Jesus, dê a volta por cima, dê a volta por cima. Eu profetizo agora, Senhor, para a honra e para a tua glória, eu libero uma palavra de fé, uma palavra de milagre, para quem me assiste agora, e profetizo a vitória, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Eu trouxe essa mensagem porque alguém precisava de ouvir. Não fique se vitimizando, levanta a cabeça, bota uma roupa bonita, bota uma roupa elegante, vai para a casa de Deus. Pastor, tem alguém lá na minha igreja falando mal de mim, bota uma roupa elegante, meu irmão, compra uma Bíblia daquela top, vai para a igreja, vai adorar Jesus, entra no manto, sapateia, relampeia, pega fogo. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Não vão, se você quer ouvir da minha boca que essas pessoas vão parar de falar mal de você, você está enganado, porque não vai parar de falar mal de você, não vai.
Agora, no dia que você parar de agradar a Deus, eles vão parar de falar mal de você. Se você sair da presença de Deus, se você parar de agradar o Senhor, pode ter certeza, esse é o único segredo para as pessoas pararem de falar mal de você. Agora, se você está preocupado em agradar a Deus, nunca vai acabar. Vão falar mal de você para o resto da vida. E deixa falar. Deixa falar. É isso que a gente quer. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua família em nome de Jesus.